Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de gestão de metas da Gestão Concor. Hoje nós vamos falar sobre a importância de definir e gerenciar metas. Nesse módulo, a gente vai falar sobre a definição de meta, sobre as metas e a neurociência, as metas e a empresa, características de uma boa meta, os principais sistemas de meta existentes e, principalmente, o que não é uma meta. Muito prazer, se você é a primeira vez que está me conhecendo, eu sou Vanessa Malerba, eu sou administradora de formação, sou especialista em recursos humanos e pós-graduada em gestão ágil de projetos. Eu adoro deixar o ambiente de trabalho mais agradável e eficiente. Sou uma verdadeira promotora de mudanças. E você, quem é? Se quiser, comenta aqui embaixo, se apresenta para mim, me diz um pouquinho no que você trabalha, o que você faz, o que te fez chegar até esse curso de gestão de metas. Absolutamente não tem respostas certas ou erradas. Vamos lá, então. 97% das pessoas não atingem as suas metas. Estou falando de pessoas físicas mesmo, nós, tá? Fale um pouquinho para as empresas também, afinal de contas, são pessoas jurídicas. Então eu pergunto, como que os outros 3% conseguem? Já passou isso aí pela sua cabeça? Como que esses 3% conseguem atingir metas? Então vamos lá. O que é uma meta? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase clássica do filme que eu adoro, Alice no País das Maravilhas. Não sei se você já assistiu, se você já escutou essa frase, mas ela é bem clássica. Lá no filme tem um momento que a Alice começa a se perder, né, pelo País das Maravilhas. E ela pergunta para aquele gato sorridente, roxinho, né? Ah, qual caminho eu vou? E ele pergunta de volta: para onde você quer ir? Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, isso é bem clássico, né? Quando a gente está lá no GPS do nosso carro, colocando ali, chamando o aplicativo no Uber, no 99, sei lá qual é o aplicativo de carro que você usa por aí, ou até mesmo nos deliveries de comida, iFood e outros, a gente precisa dizer para onde esse carro, essa moto, essa pessoa vai. Isso é a nossa meta, é onde a gente quer chegar. Só que no mundo real aqui, né, no mundo que não é o aplicativo ali do GPS, como que as pessoas definem as suas metas? Elas definem as metas assim, ó. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de emprego. Ou aí, no caso de uma empresa, né, um empreendedor, um empresário fala, eu quero aumentar as vendas, eu quero faturar mais, eu quero ser reconhecida. E aí também tem muitas questões que a gente fica pensando, como é que você sabe que você atingiu essa meta, né? Aprender inglês, dar a volta ao mundo, comprar um carro é mais fácil de você ver que você realmente atingiu, né? O carro tá ali. Você de fato está falando inglês, você de fato foi lá e viajou. Mas emagrecer, ganhar dinheiro, aumentar as vendas, isso é um pouquinho mais difícil de ver assim a olho nu, tá? Então eu te pergunto, como é que você sabe que você atingiu essa meta? Meta é um destino, né? Como eu já antecipei um pouquinho aí, até não é só no Waze, no Maps ou no Uber que você precisa dizer para onde.
Então, eu quero que você defina agora para fazer um exercício aqui comigo. Qual é a sua meta de vida? Escreve aqui embaixo também. Comenta aqui nos comentários dessa aula, escreve aqui nos comentários qual é a sua meta. Então, vamos continuar. Os principais sistemas de metas existentes nos dias de hoje são esses 4 que estão aqui. O primeiro deles é o sistema chamado de KPI. KPI é uma sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa, em tradução literal, indicador-chave de desempenho. O que é o indicador-chave de desempenho? Vamos voltar à ideia lá do Waze, do Google Maps, né? Do caminho ali que você faz. Ali naqueles aplicativos tem o tempo que você vai chegar no seu destino. E ele vai atualizando dependendo se o trânsito aumenta, se tem um acidente, se o trânsito diminui, se você muda a rota ou alguma coisa assim. Então, o indicador-chave de desempenho para saber se você está numa boa rota ou não, no caso do Google Maps, do Waze, do aplicativo ali, é o tempo. É o tempo de viagem. Esse é o indicador-chave de desempenho. Então, vamos pensar aí, né? Indicador-chave de desempenho para emagrecer. Normalmente as pessoas colocam o peso, o número que aparece na balança, mas podem ser outros também. Pode ser o número da calça, pode ser o número do exame de sangue que o colesterol baixou. Qual é o indicador-chave de desempenho da sua meta? Vale para a meta pessoal, vale para a empresa, tá bom? Vamos refletir aí qual é o seu indicador-chave de desempenho. Outro sistema de meta existente, eles não são excludentes, tá? Eles podem ser combinados entre si. É o BSC. O BSC é uma metodologia de gestão estratégica que permite medir o progresso de uma empresa em relação às suas metas de longo prazo. Então, o BSC ele é mais empresarial mesmo. Dificilmente alguém usa isso na vida pessoal. Ele chama a abreviação de Balanced Scorecard. Então, cartão de score, né? Do score ali que nem a pontuação de um jogo mesmo, de basquete, eles falam score, né? Jogo de futebol não fala tanto assim. Balanceado. Então, tem toda uma estratégia dentro dessa metodologia que a gente vai avaliar se a gente está chegando mais perto ou não. Então, imagina aí, trazendo para uma realidade mais próxima nossa, a questão do emagrecimento. Se eu falei de 3 exemplos aqui, né? Eu falei de a gente descer na balança de fato, eu falei da gente medir o tamanho da calça e eu falei também da gente medir o exame de sangue. Então, eu vou fazer um balanceamento entre esses 3. Talvez o peso na balança não tenha descido, mas se você conversar com um nutricionista, com um profissional da área da saúde, com um personal trainer, alguma coisa assim, essa pessoa vai te falar que às vezes o peso na balança não desce porque você está trocando massa magra por massa gorda. Só como um parênteses aqui, eu sei disso porque eu venho de uma família de profissionais da área de saúde, tá? Eu tenho uma mãe nutricionista, só para vocês pegarem aí o gancho. Então, talvez o peso na balança não tenha descido, mas a calça diminuiu o tamanho. Mas na hora de fazer o exame de sangue, eu estou mais saudável. Então, será mesmo que eu não emagreci nada? Então, essa é a técnica de balanceamento, porque a gente vai fazer um balanço, né? Equilibrar com diferentes pesos
e medir o progresso de diferentes formas, não ficar só focado em uma única métrica, em um único indicador. Outra sistema de metas existentes é o sistema SMART. SMART é uma sigla para conseguir definir objetivos de uma forma mais acertada. Quando a gente fala de SMART, a gente fala de um sistema, metas que têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporais. É isso que significa as 5 letras de SMART, tá? Então, repara no que tem aí em comum com as outras. Quando a gente fala de específicas e mensuráveis, a gente de novo está falando em números. Então, se eu falar simplesmente vou trazer aqui o outro exemplo no caso de empresarial mesmo, aumentar as vendas. Aumentar as vendas não é específico, não é mensurável, não é atingível, talvez seja realista, mas não é temporal. Por quê? Eu quero aumentar as vendas em quanto por cento? Ou em quantos reais? Tá? Quando eu chego para minha equipe e falo assim, gente, a gente precisa aumentar as vendas da empresa. Será que aumentar 1 centavo nas vendas da empresa é suficiente? Ou será que eu tenho que aumentar 2 milhões de reais nas vendas da empresa? Isso é ser mensurável, porque eu vou saber de onde eu estou saindo, quanto que eu vendo hoje. Hoje eu vendo 100 reais. Será que se eu colocar que eu vendo 100 reais e eu quero atingir 2 milhões em um ano, é realista? Então, a gente tem que colocar tempo também, tá? Se eu falo simplesmente emagrecer e fica por isso mesmo, é por isso que as pessoas não emagrecem. Porque não tem um monitoramento, não tem ali um prazo para que isso aconteça. Ah, não, eu quero chegar nos 56 quilos até 31 de dezembro de 2024. Ok, agora sim você tem um número, você tem um tempo e realista vai depender de quanto você pesa, né? Se você está pesando 150, perder 100 quilos em um ano talvez seja mais difícil. Mas isso é uma meta. E o sistema OKR, por sua última vez, ele é um sistema de definição de metas simples para criar alinhamento e engajamento. Então, dentro de todos esses sistemas, não sei se você lembra, no começo dessa aula eu falei que eu sou especialista em gestão ágil. O OKR é uma metodologia de metas considerado como uma metodologia ágil de gestão, tá? Então, ele é um sistema que ele dá uma mesclada desses outros 3, tá? OKR, também abreviação em inglês, gente, sinto muito, o mundo corporativo é assim, a gente abrevia todas as coisas em inglês e tem que ficar traduzindo para o português, tá? Que é Objectives and Key Results. Então, objetivo e resultados-chave. O que significa objetivo? Então, o objetivo é emagrecer. E aí, o resultado-chave é qual é o resultado, qual seria basicamente ali o indicador, né? Que vai me dizer que eu realmente emagreci. Vai ser a calça? Vai ser o peso da balança? Vai ser o colesterol no exame de sangue? Qual vai ser o resultado? O que eu vou ver que eu vou saber que eu fiz? Então, por exemplo, quando a gente fala de comprar um carro, né, uma coisa não tão numérica assim, se a gente juntar o Smart com o OKR e fizer uma mescla aqui deles, eu preciso ter definido qual é o carro. É um Gol? É uma Saveiro? É uma Mercedes-Benz? É um Bid? É aquele carro novo elétrico? Qual é o carro? É qualquer carro? É o Fusquinha lá, velho, caindo aos pedaços? Você percebe que tem essa questão? Então, como é que eu vou saber que eu fiz isso? Aprender inglês. Eu vou saber que eu aprendi inglês se eu chegar no último nível e tiver um certificado da escola de inglês onde eu estudo? Ou eu vou saber que eu aprendi inglês se eu for viajar e conseguir conversar com uma pessoa em inglês tranquilamente?
isso são diferentes formas a gente enxergar a mesma meta, tá? Então, repara, todos esses sistemas, eles têm uma coisa em comum, são os números. Então, isso é que a gente precisa mensurar, tá? A gente, para uma meta ser uma meta, ela precisa ter número. Então, até antecipei o slide, nem lembrava mais que eu tinha colocado esse slide aqui. Então, são os números que fazem uma meta ser uma meta. Uma meta sem um número é só um sonho, tá? Então, ó, seguindo aí nas características de uma boa meta, são as SMARTs que eu falei, né? Elas são específicas, elas são mensuráveis, elas são atingíveis, elas são relevantes e elas são temporais. Observe e pratique estas características para as suas metas. Então, vamos testar isso aqui para as metas aí da sua empresa. E se você não é o dono da empresa, se você é só um funcionário, se você gerencia uma equipe, um setor específico, pode fazer esse teste aí, né? Com a sua equipe ou com as suas metas pessoais também. Tá tudo certo. Então vamos lá, ó. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Aumentar as vendas do infoproduto X, então, pensando aí, né, no mercado digital, em 15% até o final do primeiro trimestre de 2022. Então, ela está atingível, ela está ao alcance dos recursos do negócio. Porque vamos pensar, o que a gente precisa para aumentar as vendas de um determinado produto? Normalmente a gente vai falar de investir mais em publicidade ou de contratar mais vendedores para ficar ligando para os clientes ou dependendo, né, do tipo de produto que a gente está falando aqui de um infoproduto. Então, aumentar marketing, aumentar diversas questões. O recurso tem, o negócio tem recurso para poder investir nesse marketing, para poder investir num profissional capacitado, para poder investir em aumentar a equipe. Então, a gente precisa considerar isso para saber se essa meta é atingível. E vamos saber também se ela é relevante, se ela representa um impacto positivo. Aumentar 15% nas vendas é um impacto positivo, tende a ser, né? Toda empresa gosta de aumentar as vendas. Só que a gente sabe, né, quem vai mais a fundo aí, não sei quão detalhado você está aqui nesse contexto, que existem custos variáveis e custos fixos. Às vezes, para aumentar as vendas, o custo variável sobe também. Será que vale a pena? Será que isso é relevante para a empresa? Será que isso é interessante? Tudo isso a gente precisa considerar na hora de avaliar a nossa meta. Outra sugestão que eu tenho aqui, ó, reduzir os custos com publicidade em até 10% no mês de julho de 2022. Atingível. Nossa, eu pus 2022, né, gente? Isso aqui tá meio atrasado. 2024. Nossa, viajei aqui no tempo. Está ao alcance dos recursos do negócio? É relevante? Representa um impacto positivo? Poxa, por que a gente quer reduzir os custos com publicidade? Por que a gente quer... Se a gente está querendo aumentar as vendas, reduzir o custo com publicidade talvez vá na contramão. Ah, não, mas a gente sabe, a gente fez um estudo que os nossos concorrentes, o mercado, seja lá quem for, consegue atingir esse mesmo número de vendas fazendo publicidade menor. Então, talvez a gente tenha que mexer em outros aspectos, melhorar outras coisas. Então, aqui é onde entra o balanço que eu falei das outras métricas, dos outros formatos de métricas, tá? Então, aqui a gente está olhando só para como definir uma boa meta. Então, a gente tem que ter o rosinha aqui, ela é específica. Aumentar as vendas do produto X. Não é as vendas da empresa toda, tá?
reduzir os custos com publicidade. Não é o custo do telefone, tá? É específica. Elas são mensuráveis, que é o amarelinho aqui, ó, em 15%. Então, eu sei quanto que eu tô subindo. Então, se eu tenho 100, vamos pensar, né, nos 100 reais, se eu tenho 100, eu sei que eu vou subir para 115. Então, ó, né, eu sei de onde eu tô saindo e eu sei que eu quero subir em 15%. Não é só um centavo, tá? Elas são temporais, porque eu sei, escrevi aqui em vermelho, ó, até o final do primeiro trimestre do ano, que aqui eu digitei errado, né, gente? 2022, mas assim, temporal. Ela vai estar lá dizendo exatamente quando que é esse tempo. Qual é a data que a gente vai conseguir isso. Não é aleatoriamente. Então, isso é uma boa meta. Se as suas metas não estão assim, se as suas metas são simplesmente emagrecer na vida pessoal, se a sua meta é simplesmente aumentar a minha renda, vender mais, elas não estão no padrão de metas boas. E as grandes chances acontecem de que você não está atingindo essas metas porque elas não são smarts, tá bom? Porque elas não são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, temporais e relevantes, tá? Então, experimente aí avaliar as suas metas. Ela é específica? Ela é mensurável? Ela é atingível? Ela é relevante? Ela é temporal? O que você modificou nas metas da sua empresa? O que você modificou nas suas metas pessoais para 2024? A gente está aqui conversando nessa. Esse vídeo está indo ao ar aí 21 de dezembro de 2023. Então, o que você modificou nas suas metas para o ano que vem? É uma época do ano que a gente costuma. Então, meta, ela é um acordo. A gente pode fazer esse acordo com a gente mesmo, a gente pode fazer esse acordo com o nosso chefe, a gente pode fazer esse acordo com o nosso sócio, a gente pode fazer esse acordo com o nosso parceiro, com o nosso marido, esposa, namorada, com quem quer que seja aí, com o mercado, com os clientes. Meta é um acordo, é um compromisso. E principalmente, meta é um plano. Então, por que às vezes a gente não atinge as nossas metas? Porque a meta é só o plano. Mas, né, que nem a gente tá lá no GPS, tem ali o desenho. Só que às vezes no meio do caminho tem um acidente, às vezes no meio do caminho o trânsito aumenta, às vezes no meio do caminho o pneu fura. Tem milhares de coisas que acontecem aí na nossa vida que nenhuma meta sobrevive, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? É o que a gente fala muito assim. Então, a neurociência, ela explica muito sobre isso. E aí, a gente vai falar qual área do cérebro você está ativando quando você define as suas metas. Existe, isso é explicado pela neurociência, o sistema de punição e o sistema de recompensa. São dois sistemas neurais mesmo, tá? Aqui, químicas do nosso cérebro. Então, trazendo já para o mundo empresarial de fato, a gente tem aí, imagina que a empresa se colocou a meta e quer que os funcionários coloquem essas metas. Então, o ou faz ou vai ser demitido é uma punição, é uma consequência negativa de não fazer. Isso vale pra gente pessoal também, tá? Às vezes a gente fala assim, não, porque se fala pro filho, se não fizer isso, você vai ficar de castigo. Isso é um sistema de punição. O nosso cérebro, ele não gosta disso, tá? E às vezes a gente faz até com a gente mesmo, né? Aquele auto-chicotagem, assim, que a gente fala, pô, comeu de novo o chocolate que não devia, caramba.
E tem o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é: se batermos essa meta, temos bônus. Recompensa, consequência positiva de fazer. Então vamos lá, para o lado pessoal. Eu gosto de trazer o exemplo do emagrecimento, porque, como eu falei, eu tenho uma mãe nutricionista, então é muito tangível para mim. E eu acredito que muita gente aí se identifica com esse aspecto, né? Então, vamos lá. Se eu falar assim, se você não comer alface e salada, sei lá o quê, significa que você é uma má menina, né? Vamos pensar, né, nas nossas vidas que a gente traz lá de criança. Ah, criança que não come o que a mãe manda é uma menina má. Então você traz isso ativado dentro do seu cérebro como um sistema de punição e você se autopune se você não come aquela salada. Agora, a gente pode mudar isso. A gente pode dizer, olha, a cada salada que você comer, a cada refeição mais balanceada que você fizer, você vai ter uma recompensa positiva. Você mesmo se dá essa recompensa. A recompensa de descansar por 5 minutos a mais, ou a recompensa de assistir uma série legal que você gosta. Cria isso. Isso vale para nós de forma pessoal e isso vale também dentro do ambiente de trabalho. Então, eu trouxe aqui, né, o exemplo do ambiente de trabalho logo de cara. Ou faz ou vai ser demitido, ou então a recompensa positiva de dar bônus, se a meta for batida. São sistemas de neurais que a gente ativa diferentes. Então, dentro do ambiente corporativo, de fato, que a gente está falando aqui, né, de ambiente de trabalho, a gente coloca um inimigo em comum. A gente para de procurar culpados entre a própria equipe para a gente achar um inimigo em comum. O que significa parar de procurar culpados entre a própria equipe e achar esse inimigo em comum? Muito comum no ambiente corporativo é culpa do chefe, é culpa dos funcionários que só reclamam. E aí fica o chefe reclamando dos funcionários, os funcionários reclamando do chefe, ou então alguém que vira e fala assim, a culpa é do estagiário, a culpa é do departamento financeiro, a culpa é do departamento de marketing, a culpa é de todo mundo menos nossa, né? Então isso é algo que a gente tem aí sistemas punitivos, de certa forma. Eu quero tirar a batata quente do meu colo. Quando a gente cria um inimigo em comum, então eu pego o chefe, o funcionário, o departamento de marketing, o departamento financeiro, o TI, o estagiário, todo mundo que está ali, e coloco um inimigo em comum para ser atacado, eu paro de fazer com que os times, com que as pessoas ali, né, se ataquem. Então, o inimigo em comum nunca é uma pessoa, tá? A gente nunca pode virar e falar assim, olha, vou pegar e o inimigo em comum é o estagiário, vamos matar o estagiário. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Bons inimigos em comum, eles são coisas, tá? Não são pessoas. Então, o inimigo em comum nunca deve ser uma pessoa, tá aqui do ladinho. Bons inimigos em comum. A desorganização é um bom inimigo em comum. A gente combate o inimigo organizando. A falta de comunicação é um bom inimigo em comum. A gente combate o inimigo nos comunicando melhor. Um bom inimigo em comum é a ferramenta que é ineficiente. A gente combate o inimigo em comum trocando a ferramenta. Lembra, nunca é uma pessoa. Isso é o mais importante. Então, agora, eu quero que você faça aí, né? Coloque a mão na massa e defina qual é o inimigo em comum que você vai combater com a sua equipe. Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar, de compartilhar e trocar ideias para saber aí e te ajudar a combater esse inimigo em comum. Eu sou a Vanessa, eu faço parte de gestão com cor e levo controle, organização e resultado. Cor para as empresas. Uma das formas que eu faço isso é através da gestão de metas,
Tem diversos conteúdos gratuitos nesse canal aqui que está começando agora, né? Tem pouquinhos seguidores, mas vai ter mais em breve. E se você gosta desse tema, já clica para me seguir e me acompanhar por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.